nós temos um limite de energia emocional. Todo ser humano tem um limite de energia emocional e à medida que você gasta essa energia emocional, você está esvaziando a bateria da sua vida. Quantas brigas desnecessárias nós já entramos desde a infância, na adolescência, briga com o vizinho, briga no trânsito, briga com isso, e nós fomos gastando a nossa energia emocional com coisas que não valiam a pena. Se nós soubéssemos que a vida do ser humano é como uma bateria de celular, só que sem carregador, você não entraria em tanta confusão nessa vida. Por quê? Se a vida do ser humano tivesse carregador, nós viveríamos muito mais. Depois de tantas decepções, depois de tantas traições, depois de tantos abandonos, depois de tantas situações difíceis, tantas discussões, tanto rancor, tanto ódio, a gente colocava um carregador e ficava zero novamente, mas não é assim que funciona com o ser humano. Então, o nosso limite de energia emocional exige que tenhamos muito cuidado onde vamos gastar essa bateria. Eu lembro que eu estava numa viagem recentemente e eu coloquei meu carregador na mala que foi despachada. Então, na conexão, eu fiquei sem o carregador. Então, pessoal, eu não vou ter como carregar o celular porque a mala vai direto para o destino final, a mala que foi despachada, e eu estou só com a minha mochila e com o celular. O carregador ficou na mala. Dei mole. Então, eu tinha umas 4 horas de conexão, mais o tempo que eu fiquei no avião para chegar, eu estava nos Estados Unidos, e reparei que eu estava com 38% de bateria. Então eu tive que tomar uma decisão. Como eu vou gastar esses 38%? Se eu ficar fazendo o que todo mundo faz, ficar aqui, por exemplo, no Instagram, rodando ali o feed do Instagram, estou gastando bateria. Se eu ficar abrindo o WhatsApp sem ter mensagem, vendo só para ver se tem novidade, estou gastando bateria. Eu tive que tomar uma decisão muito importante. Eu vou deixar o celular no modo avião, que economiza a bateria, e de 1 em 1 hora eu abro para ver se tem alguma coisa importante, uma mensagem, seja no Instagram ou no WhatsApp. E com esses 38% eu consegui chegar no meu destino final. Cheguei já com menos de 10%, mas cheguei. Decisões precisam ser tomadas quando a bateria está acabando, porque a maioria da nossa bateria emocional a gente gasta com o que não precisava. A gente gasta com coisas que não fariam diferença na nossa vida. E hoje, nessa manhã de domingo, eu quero te ensinar os maiores roubadores de energia emocional do ser humano. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a preocupação. A gente se preocupa com muita coisa que nunca nem vai acontecer, mas rouba nosso sono. Você se preocupa com o que as pessoas, por exemplo, estão falando de você. Deixa eu te falar uma coisa, elas estão falando mesmo, não vão parar de falar, e se você ficar uma semana sem dormir por causa disso, sabe o que vai mudar? Nada! Ou seja, a gente se preocupa com aquilo que não dá para mudar? Isso é jogar energia emocional no lixo. Não dá para a gente mudar algumas coisas na nossa vida, e aquilo que nós não temos o poder de mudar, também não deveríamos nos preocupar. Você consegue mudar o dia de amanhã? Não, porque você nem sabe o que vai acontecer. Então por que você dorme preocupado com o dia de amanhã se você não pode fazer nada quanto a isso? Você consegue mudar o passado? Você consegue mudar o que passou, o teu sofrimento, a tua perda de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, o abandono que você sofreu, a traição, você consegue mudar isso? Não, né? Ninguém muda o passado. Então por que isso ainda rouba teu sono? Por que isso ainda te preocupa se nada você vai poder fazer em relação a isso? A preocupação, ela é uma estratégia do inimigo para roubar a nossa energia emocional, porque ele sabe que não vai ter carregador que dê conta de recarregar suas energias. Salmo 94, 19, nós vamos ler alguns versículos, e eu vou ler na versão NVI, na nova versão internacional. Salmos 94, versículo 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O salmista está querendo dizer o seguinte: a ansiedade estava consumindo a minha alma. O que é a alma? Sentimentos, emoções, vontades, intelecto, consciência. A tua alma é quem você é. E a ansiedade consumia a alma do salmista. Por que eu estou falando isso? Porque
além da preocupação, um dos maiores roubadores de energia emocional do ser humano é a ansiedade. A ansiedade, ela entra, é uma mistura de preocupação com a euforia, com a espera de algo que você não sabe se que vai acontecer, e você começa a viver por aquilo começa a ficar tão intenso dentro de você que chega a psicossomatizar por causa da ansiedade. Tem gente que começa a sentir dores físicas. A preocupação, quando mistura com a ansiedade, ela faz os 36% de bateria que você tem zerar rapidinho. É literalmente jogar a bateria fora, sem necessidade, porque nem a preocupação e nem a ansiedade vão mudar uma vírgula sequer no teu destino. Nada na tua vida vai melhorar com ansiedade ou com preocupação. Então são duas palavras que eram para ser riscadas do teu dicionário. Eclesiastes 2:22 diz: que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a ansiedade com que ele trabalhou debaixo do sol? Que proveito tem a ansiedade? Que proveito tem? O que te leva ao quê? Muda o quê? Ainda assim, nós caímos nas mesmas armadilhas, ficamos preocupados com o que não podemos mudar, ficamos ansiosos com o que não podemos definir, a gente não consegue definir, está ansioso por quê? Ser uma pessoa forte, ser uma mulher forte, não é uma mulher que não chora. Ser um homem forte não é ser um homem poderoso. Ser um homem e uma mulher forte são pessoas, homens e mulheres, que não se deixam abater pela ansiedade e pela preocupação. Homens e mulheres que não dão espaço para esse tipo de roubador de energia. Olha isso aqui, Eclesiastes 11:10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Olha o que Salomão está falando em Eclesiastes, que a ansiedade do teu coração provoca dores no corpo. E a tua juventude é muito passageira, ou seja, talvez quando você é jovem, você consiga ficar ansioso, psicossomatizar, aí tem gastrite, queda de cabelo, insônia, um monte de problema e leva a normal, mas a juventude passa e isso vira um mal sem solução na tua vida. Eu estou nessa manhã te alertando, de acordo com a palavra, de que a preocupação e a ansiedade não podem mais minar suas energias. Se eu pudesse colocar um nome para a mensagem de hoje, se eu pudesse te incentivar através de um título, eu colocaria esse título: economize sua vida emocional. Economize sua vida emocional, porque ela acaba. Paciência acaba, vida emocional acaba, sentimentos como paixão acabam, tudo que você não protege acaba, tudo que você não recarrega acaba. Então eu descobri que, como minha energia emocional não é recarregável, eu sou um ser humano, eu não entro em situações que vão desgastar minha vida emocional sem necessidade. Briga de trânsito, não entro. Briga com o primo que está com inveja, que o cunhado que não pagou, não entro. Eu prefiro perder o dinheiro do que perder minha vida emocional, porque dinheiro recarrega, vida emocional não. Eu decidi não gastar a minha energia, a minha bateria da alma com qualquer guerra, com qualquer problema. Você imagina o apóstolo Paulo? Para quem assistiu alguma Noite de Destino, nosso projeto, do nosso ministério de rodar o Brasil e o mundo, passamos por Portugal, por Israel, Jerusalém, com a Noite de Destino. Nessa noite eu explico muito sobre a última carta do apóstolo Paulo, antes de ser decapitado. Está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, que ele explica o seguinte, Demas me abandonou, Demas era um discípulo fiel a Paulo, abandonou. Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. Nenhum de vocês compareceu na minha audiência final em Roma. Fui abandonado por todo mundo, cada um seguiu sua vida, mas eu combati o bom combate, corri minha carreira e guardei a fé. Não guardei ressentimento, não guardei ódio, não guardei preocupação, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo nos dá uma aula, ao contrário de Salomão,
que no fim da sua vida estava mais preocupado com as coisas terrenas e emocionais do que com as coisas eternas e espirituais, o apóstolo Paulo nos dá uma aula de que apesar de ter sido ferido, apesar de ter motivo para estar preocupado ou reclamando, ele conseguiu deixar tudo isso de lado e focar somente no que importa, a eternidade.